Olá, Oba, boa tarde. boa tarde. Spokojna noite. Quando vai dormir, Dobry wieczór pode ser agora. Dobro noite. Dobry wieczór. Tudo bom, Túlio? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo jóia. Então, pessoal, quem está chegando aqui, esse é o Túlio Menezes, fisioterapeuta, trabalhou tempo bom aqui no CSKA, trabalhou junto com jogadores como Wagner Love, Jô, Dudu Cearense, Daniel Carvalho e outros que passaram aqui, claro, além dos russos que sempre fizeram nome aqui, né? Akinfev, irmãos Berezuski, Ignashevich. Tulio, então eu queria que você começasse para a gente começar essa live se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho de você, e aí a gente começa a bater os papos aqui sobre vida na Rússia, sobre CSKA. Valeu, valeu. Bom, em primeiro lugar, né, queria te agradecer a oportunidade, né, para poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência aí, que para mim é a minha segunda cidade, né, terceira, porque a minha cidade do interior aqui, agora Porto Alegre e depois Moscou. E então meu nome é Túlio Menezes, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, né? Com 17 anos atuando no meio esportivo, principalmente no futebol. E tive uma passagem aí maravilhosa em Moscou, de 2007 até início de 2012, né? Quando eu retornei para o Brasil. Mais ou menos por... Mais alguma... E não, eu queria que você falasse como que foi quando teve a proposta, como que foi que você veio aqui para o CSKA, como que foi essa aconteceu tudo isso? Bom, assim, Alex, o que aconteceu? O Daniel Carvalho, né? Eu trabalhava no Inter na época, aqui, e o Daniel veio para o Brasil de férias. E o Daniel estava com uma lesão no joelho, já desde 2006, e ele nos procurou no Internacional, né? Ó, entrou meu grande irmão aí, Eduardo Antunes Coimbra, irmão do Zico. Você trabalhou com ele aqui no CSKA? O Edu trabalhou aí também, com o E Zico. você trabalhou com ele junto? Sim, claro, a comissão era eu, Zico, Paixão e Edu. E, Legal. e aí o que acontece? O Daniel fez uma cirurgia aqui no Brasil, tá? Nessa cirurgia foi constatado que ele tinha uma lesão, uma plica sinovial, que é uma membrana, e tinha uma lesão de cartilagem. O que acontece? O clube não autorizou essa cirurgia dele da cartilagem, só da plica. Tá? O Daniel começou a fazer a reabilitação dele comigo aqui no Inter, tá? Isso Uhum. em 2007. E aí Tá. o clube solicitou ele para que retornasse a Moscou para a pré-temporada em Israel. Né? Tudo bem, ele foi, se apresentou e uma semana, 10 dias, ele me ligou. E aí ele perguntou, tu pode vir, Túlio? E eu digo, olha, Daniel, primeiro eu tenho que me apresentar tem que ver no clube se o clube me libera ou não, se tu convencer o presidente a poder me liberar. Ele conversou com o presidente do Inter aqui na época, que era o Fernando Carvalho, e eles me liberaram. Eu fui para Israel e comecei a reabilitação dele. Tive uma conversa com o Gazef, que na época era o treinador, né? Uhum. Não sabia como funcionava a fisioterapia, né? E começamos com o Alec Nicolai também, que era o médico na época, que era o médico do CSKA, e a gente começou o processo de reabilitação dele, né? A gente fazia essa reabilitação dele no hotel, numa academia que tinha perto do hotel, que era fora, e numa Uhum. piscina que era numa cidade ao lado da onde a gente estava.
que era perto de Haifa. E nós ficamos, assim, acho que uns 15, 20 dias fazendo essa reabilitação dele. Uhum. Retornamos para Moscou, porque entre uma temporada e uma pré-temporada e outra, geralmente eles voltam, ficam 5, 6 dias em Moscou e retornam. Sim. E o Daniel voltou, estava bem, estava correndo, já estava treinando. E o CSKA, se eu não me engano, ele ia jogar as oitavas de final da Liga Europa naquele ano. Tá? Era um jogo até fora de Moscou, se eu não me engano. Então eles tinham essa pressa. Por quê? O Daniel tinha sido o melhor jogador em 2005. Tinha sido um Uhum. dos principais jogadores em 2006 e estava servindo a seleção brasileira junto com o Wagner Love. Né? Então, e o Daniel, por tudo isso que ele conquistou na Rússia, o respeito que ele conquistou pelo futebol que ele apresentou, era um jogador fundamental para o CSKA para a competição. Em 2007, o CSKA tinha ganhado o Campeonato Russo em 2006 e tinha essa Liga Europa. Então, o Daniel voltou, jogou, e o CSKA não se classificou, agora o resultado não lembro, e eu voltei para o Brasil. Aí, em março de 2007, o Daniel me ligou de novo. Túlio, estou com dor e o Gazep pediu para te voltar aqui para me ajudar. Né? Então, quer dizer, eu já me senti muito feliz pela lembrança do Daniel, na primeira vez, mas mais Claro. ainda pelo reconhecimento do treinador. Claro. Foi a pedido dele que me pediu para mim voltar a Moscou. Nós chegamos em Moscou, fiz uma série de avaliações, filmei todo, e eles queriam que recuperasse o Daniel o mais rápido possível. Né? Mas como eu já sabia da lesão do Daniel, que era uma lesão de cartilagem, que era uma lesão que dificilmente ele conseguiria jogar, então o que a gente fez? Tentou um trabalho com ele, tentar reforçar aquela musculatura específica dele, e para poder colocar ele à disposição do treinador. Mas ele seguia com dor. Né? Uhum. Então a gente chegou, fez uma reunião no clube com o treinador, com o Gazef, com o Guiner, o Babaev, que era O diretor From. O Max, o Paulo Paixão, o Max, que era o tradutor, né? Uhum. E o Paulo Paixão. E após essas avaliações que a gente fez, eu já tinha enviado um vídeo com alguns movimentos que ele estava fazendo, onde ele sentia dor, para o médico da seleção brasileira, que era o Runco, na época, aqui. E aí chegamos à conclusão que não tinha como, ele teria que operar mesmo. Tá? Aí nós tentamos alguns médicos nos Estados Unidos, eu consegui a indicação de 3 cirurgiões, mas infelizmente a gente não conseguiu com esses, porque o CSKA tinha uma pressa para que ele voltasse. Claro. E aí não conseguimos, e aí o clube, através do presidente, do Guiner, que tinha uma amizade muito grande com o Abramovich, do Chelsea, eles indicaram o cirurgião Dr. Williams em Londres. Uhum. E aí, da noite para o dia, nós embarcamos para Londres para fazer uma série de exames, para ele poder ver se era realmente aquilo que a gente já tinha, né, pregresso daquela lesão de cartilagem. Foi constatado e o clube autorizou a cirurgia dele, né, em Londres. Eu tive a felicidade... Isso que ano? 2007? Já? Isso em 2007? Abril de 2007. Abril de 2007. Fez agora 13 anos. 13 anos. Uhum. Tá? E eu tive a felicidade, né, de poder acompanhar a cirurgia dele, porque é muito difícil um profissional que não esteja regulamentado na profissão na Inglaterra entrar em bloco cirúrgico. Né? Eu consegui assistir a cirurgia dele, o médico foi passando todas as informações, né, da cirurgia, onde estava, tudo direitinho. E já comecei o processo, logo após a cirurgia, já comecei o processo de reabilitação dele no hospital mesmo. Né? Uhum. E aí, ele deu alta do hospital, nós ficamos ainda em Londres mais uma semana, 10 dias,
fazendo todo o processo de reabilitação dele no hotel. Uhum. Retornamos para a consulta de reavaliação e o médico, o Dr. Williams, nos liberou para voltar para fazer o processo de Moscou. reabilitação. Como o CSKA não tinha uma estrutura, departamento de fisioterapia, na época, a gente conseguiu a liberação para o Daniel voltar para o Brasil para terminar a reabilitação dele aqui. E nesse período, o Dr. Williams deu um prognóstico de retorno para o Daniel para janeiro a fevereiro de 2008. Tá? Praticamente Ou seja, 8 meses, 10 meses. Quase 10 meses de recuperação. Né? O Daniel se assustou, o clube mais ainda, né? Porque era um atleta que era importantíssimo para o clube e ia ficar o ano inteiro parado. Claro. Então, o que a gente fez? Eu digo, não, calma, Daniel, tudo, né? Vamos por partes. Eu acho que a gente não pode contar com 10 meses, eu acho que não vai ser em 3, mas se a gente conseguir trabalhar de acordo, né, com o que hoje a literatura nos diz, e tu trabalhar direitinho, eu tenho certeza que tu volta antes. Nós retornamos e ficamos trabalhando 2 turnos praticamente aqui em Porto Alegre, de final de abril até 15 de julho, mais ou menos, de 2007. Quando o CSKA nos enviou para Londres para fazer uma reavaliação do Daniel. Uhum. Chegamos lá, fizemos a reavaliação, o doutor se surpreendeu com a recuperação dele. Né? Diz, olha, a musculatura dele está perfeita, está boa, ele está sintomático, não tem dor no joelho, a ressonância dele deu bem positiva para o tempo de cirurgia. Eu acho que ele já pode começar a retornar. Aí eu disse, não, para aí, doutor. O senhor nos deu 10 meses, eu preciso de mais uns 2 ou 3 meses, porque o Daniel tem que fazer a parte física, tem que fazer a parte de treinamento com bola, né? Para poder, claro. A médio, de curto a médio prazo. A gente não pode acelerar o processo. E voltamos para Porto Alegre, né? Ficamos aqui até dia 1º ou 4 de agosto. Né? Ficamos mais uns 15 dias e aí fomos embora para Moscou. Uhum. Aí chegamos lá, já começamos a trabalhar, porque ali já eu não precisava tanto de equipamentos de fisioterapia, eu precisava mais era de equipamento de musculação e trabalho de campo. Né? E a temperatura nos favorecia, porque agosto é muito quente ainda. Né? Sim. Então, a gente começou um trabalho junto ao Paulo Paixão, que era o preparador físico do clube na época. Então, a gente começou esse trabalho entre a preparação física e a fisioterapia, em conjunto. Então, todos os dias nós conversávamos, decidíamos o que a gente ia fazer. Né? E, para minha surpresa, o Daniel começou a evoluir muito bem, cresceu, perdeu peso, estava ficando com todos os parâmetros para o meu trabalho. E aí o clube me pediu para mim atender, conjuntamente com o Daniel, o Akenfiev. Uhum. Que tinha feito uma lesão de cruzada anterior também. Né? Então eu atendia o Daniel num turno, né? O outro turno o Daniel ficava com o Paulo Paixão e eu ficava com o Akenfiev. E aí começamos a trabalhar, né? O retorno previsto do Igor também era para final de 2007. E a gente trabalhou ali 2, 3 meses puxados diariamente, sábado, domingo, né? Não tinha feriado, não tinha nada. E conseguimos botar o Daniel a retornar o Daniel para o campo. Né? O Daniel começou a fazer trabalho coletivo, começou a fazer trabalho no campo, com o grupo, né? Que a gente chama de coringa, muitas vezes, que ele não tem o contato,
com a bola para o adversário, mas ele pode circular em todo. Então ele começou a fazer todos esses trabalhos. E eu já comecei a intensificar com o Igor. E o CSKA, nesse 2007, como ele tinha sido campeão, ele ia disputar a Champions League, né? Caiu no grupo do Fenerbahçe, não me lembro qual era o outro time. Que ano que foi isso? 2007. Eu pego aqui, vou ver aqui qual que foi. Pode contando aí que eu já vou ver o grupo aqui certinho. Fenerbahçe, não me lembro mais duas equipes, eu não me lembro qual era. E aí, a Inter de Milão, uma, tá? Aham. E a outra eu não me lembro. Aí, tá, conversamos e o Daniel já estava bem, tudo. Já tinha recebido os parabéns do Gazef, do clube, tudo. E o Igor, que estava aquela incógnita se ia ou não ia. E aí a gente começou a conversar com o Igor. Achei aqui. Internazionale de Milão, Fenerbahçe, PSV Eindhoven e CSKA. Isso, PSV, isso mesmo. E aí, eu conversando com o Igor, eu digo, Igor, qual é o... Tu tá com medo, não tá? Porque isso, nesse período também a gente já estava fazendo trabalho, eu, o Igor e o treinador de goleiro, na época. Aham. E o Igor, ele tinha um receio, né? E o Igor era um dos principais jogadores também da seleção russa. E capitão do CSKA, não, o capitão era Genachev, mas ele era um dos principais jogadores. E o que a gente fez? Eu digo, Igor, qual é o teu sonho? O meu sonho é jogar no San Siro. E eu digo, então tu vai jogar. E aí a gente começou a preparar ele para jogar. E se eu não me engano, o jogo do San Siro foi em novembro de 2007. Dia 7 de novembro de 2007. Isso, tá? E o Igor, num primeiro jogo do Campeonato Russo, ele foi para ser titular, ele já vinha treinando como titular, mas ele ficou com medo e não entrou. Aí a gente conversou com o Gazef, com o treinador, e ele no outro jogo pelo Campeonato Russo, em Moscou, ele jogou. Aí foi muito bem. E aí foi, deslanchou, entendeu? A partir daí surgiu o convite para mim poder ficar trabalhando no CSKA. O Gazef me pediu para mim montar um programa, montar uma coisa assim, uma estrutura nova de fisioterapia para o CSKA. Né? Aí eu montei e aí eu pedi para o Max para ele poder traduzir para o russo para mim. Então eu apresentei para ele em português e em russo esse projeto, que tinha que ser, que tinha que melhorar, quais equipamentos que a gente poderia ter, e a sala de musculação tinha que precisar de outros equipamentos, esteiras novas, né? Uma melhoria geral, né? de equipamentos para trabalho de campo, essas coisas. E aí eu fui chamado no clube e tive a felicidade de eles aceitarem a proposta, né? Me fizeram a proposta, né? Eu fiz uma contraproposta, fiquei. E graças a Deus sempre tive o apoio do presidente, do Guiner, do Roman e dos jogadores em si. Tive a oportunidade. Uma das coisas mais curiosas nesse período era que o CSKA sempre tinha folga após os jogos, né? E aí nós trabalhávamos com 6 ou 7 brasileiros na época. E todo mundo tinha folga. Pô, eu ficava 2 dias sem trabalhar, né? Aí eu digo, não, para aí. No Brasil não é assim. No Brasil nós trabalhamos todos os dias, independente de folga ou não, quem está no departamento vai. Mas os russos não queriam ir, nem os estrangeiros. Né? Aí eu conversei com os brasileiros e digo, olha, vocês me convidaram, né, para vir para cá, pediram a minha contratação, foram através de vocês que eu vim, o clube me contratou, só que agora vocês vão ter que me ajudar, vocês vão ter que vir trabalhar sábado, domingo, feriado, folga. Aí os caras, pô, não, mas é folga. Não. Ou senão, daqui a pouco eu tô indo embora. Né? Aí os brasileiros começaram a ir com frequência. E assim veio os estrangeiros, né? E aí começou os russos. E eu acho que segue isso até hoje, né? Sim, uma mudança de cultura, né? Você foi responsável por essa mudança de cultura, né?
na Rússia. Hoje em dia é muito raro. Esse máximo é um dia de folga. Eu falo muito com o Mário aqui. Bom, tem pouquíssimas folgas. Pós-jogo ou não. E é isso aí que você falou. Às vezes treina em 2 períodos mesmo. Então você ajudou a mudar essa mentalidade. Você falou, eu queria te fazer uma pergunta, porque agora eu fiquei curioso, né? Você falou que você trabalhou muito tempo junto ao Akinfeev, né? E ele, a gente. Bom, naquela época ele era mais novo, ele é um cara muito fechado, ele não dá entrevista, ele é um cara assim, muito profissional, você vê, mas ele é muito fechado, não fala com ninguém, dificilmente é um cara que você vê sorrindo. Acho que depois da final da Copa do. Acho que desde a Copa do Mundo ele deu uma entrevista, assim, exclusiva. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com ele, como era trabalhar com ele, se até hoje você tem algum tipo de contato, que a gente sabe que pô, o cara é referência no CSK, mas é um cara muito, muito fechadão, muito na dele, assim, também que não expõe muitas emoções. E também aproveitando isso, se quando a Rússia teve em 2014, você teve a oportunidade de rever alguns amigos durante a Copa do Brasil. Bom, assim, Fábio, o Igor realmente é isso, ele é fechado mesmo, é o típico russo, né? Fechado, pouco sorriso, mas conosco dentro do clube, ela estava sempre brincando, sempre rindo, fazendo palhaçada, me chamando de alguns nomes aí que, né, sabe o Uhum. que é, né? Não dá pra... Claro, sei. Mas sempre tive uma relação muito boa com ele. Nunca tive problema, tanto que ele, quando eu comecei a trabalhar com ele, me disseram que ele tinha um temperamento meio difícil mesmo, Uhum. eu encontraria dificuldades, mas não encontrei, porque eu sempre fui bem claro com ele, né? Eu estava ali para ajudá-lo. Então ele teria que confiar no meu trabalho e fazer aquilo que eu pedisse. Se ele fizesse isso, eu garantia que ele voltava. Então, eu acho que a partir do momento que tu tem esse olho no olho, né, com o atleta, tu colocas os prós, os contras, tudo aquilo que ele possa acontecer com ele, né, e se ele se doar, fica muito mais fácil. Então, eu nunca tive problema com ele, sabe? Não tem. Ele tem um perfil muito diferente dos irmãos, né? Principalmente do Vassily Berezuski, que está sempre brincando, rindo, e pois o Alexei, mas Sim. o Guilherme tinha outro que é mais fechado também, né? Então eu não tive, tá? E em 2014, eu acho que o que aconteceu na Copa do Mundo 2014 com ele, eu acho que fez ele se retrair mais ainda, né? Sim, Porque aquela falha no jogo contra a Coreia do Sul, que veio o chute de longe lá. Foi em Cuiabá, se eu não me engano, esse jogo. E veio aquele chute de longe e ali causou a eliminação da Rússia, praticamente. então na verdade, ele teve duas falhas, eu acho, na Copa do Mundo, eu acho. É que essa foi a mais marcante, né? Que foi a bola que Não, passou no meio da mão dele. porque se eles E era tivessem... um jogo, e era um jogo teoricamente fácil. A Coreia do Sul era uma seleção que não era aquela Coreia que botava medo. Era o jogo mais fácil, talvez, do grupo para a Rússia. Isso. E outra coisa, se eles tivessem passado pela Coreia, a Rússia vinha para Porto Alegre. Então, Uhum. eu poderia até ter ido Sim, visitá-los. seria o jogo com a Alemanha. Seria o jogo com a Alemanha, porque foi Rússia, foi Alemanha e Argélia, que foi aquele jogo sufoco da Alemanha, que passou sufoco com a Argélia, que foi no Beira-Rio. Seria para a Rússia estar nesse jogo, se ela tivesse Sim, passado em segundo. Pois é. Então, assim, até eu mandei... eu tinha o contato ainda do Misha, que era o massagista, que eu acho que nem está mais, parece, no CSKA. E eu mandei mensagem para ele, dizendo que eu esperava eles aqui e tudo, né? Mas, infelizmente, não vieram, né? Não passaram. Então, contato com os jogadores hoje, alguma outra mensagem eu troco com o Shid Odia, né? Com o Honda, o Mário Gonzalez, que jogaram aí. Bom, o Honda tá aí agora, né? Então tá pertinho. Isso, está aqui no Botafogo. O Mário Gonzalez, que eu tenho contato e falo com ele até hoje. Chileno? Mário Chileno. Gonzalez, chileno? Isso. Outro, o Guilherme, também que jogou aí, né? Depois. Que tá no Bahia. Não, ele não está mais. Ele Saiu? Ele tá parado Saiu? agora. Tá parado? Tá parado. E
com quem? Com o Mamaev, que eu andei conversando antes dos episódios que aconteceu com ele. A gente falou ali pelo Instagram, trocou as Voltou mensagens. bem agora. Voltou bem, voltou bem. Voltou já fazendo 2 gols já. Fez gol contra o CSKA, inclusive, que eles ganharam 3-2. Eu gostava muito dele. Eu achava ele um excepcional jogador. Excepcional jogador. Né? Então, assim, hoje eu tenho mais contato com quem eu falo com frequência, não, mas com mais seguida é com o tradutor, que é o Max, né? Max Simpson, que a gente tem uma amizade, que eu digo que ele é meu irmão, meu irmão russo. Às vezes eu falo com o Nabi, que é o médico também, né, do CSKA até hoje. E poucos contatos, assim, né, com as pessoas aí de Moscou, alguns amigos, pessoal que morou aí, que a gente ficou amigo, tudo. Mas é bem... uma forma, com a experiência, uma passagem muito interessante, muito boa. Eu agradeço, até hoje, agradeço a confiança, principalmente da direção, né, do Gazef, que me proporcionou isso, porque foi a partir dele que eu cheguei, e através dos jogadores também. Se os jogadores não colaborassem, eu não tinha seguido, né, com um contrato aí. Na realidade, eu tinha contrato Claro. fora até junho de 2013. Aí eu pedi para vir embora. Então, um bom tempo aí. Você não chegou a trabalhar com o Mário Fernandes aqui ou você chegou a pegar um pouquinho do. Porque o Não, Mário chegou em não. 2012. Não, o Mário chegou em 2012. Exato. Aí eu já estava vindo embora. Não peguei o Mário. Não peguei o Mário. E me fala uma coisa. Você falou muito disso, né? Perdão. Você chegou aqui, não tinha essa estrutura de fisioterapia, não, e hoje a gente vê ainda que tem essa parte de fisioterapia, preparação física, ainda estrangeiros muito dominam essa área, né? E é meio estranho pensar nisso, porque a Rússia sempre foi uma referência, um expoente da fisicultura, que todas as universidades têm um departamento que eles falam da fisicultura, medicina, muito boas literaturas de medicina. O que você acha que se deve a isso? Porque é estranho, né? Enquanto no Brasil a gente já tinha, eu sei que muita gente fala que esse setor no Brasil, principalmente na parte esportiva, é muito avançado, né? Que o Brasil tem excelentes profissionais, excelentes sistemas de trabalho da parte de fisioterapia. Então eu queria saber como que era e se você estranhou, assim, quando você veio chegar aqui, não ter uma estrutura num país que preza e zela tanto por essa cultura ao corpo. Não, para mim foi um espanto até, porque, né, eu cheguei e realmente não tinha nada mesmo, né? Tinha um profissional que era um russo que fazia um trabalho de fisioterapia paralelo ao clube, tá? Eu não me lembro o nome dele. Mas é que assim, a formação de fisioterapeuta, por exemplo, não existe curso superior, existe na Rússia, né? Não sei se Sim. agora, mas quando eu cheguei não tinha, Não, né? acho que nem, não tem, não existe, não existe. Estava falando outro dia com o Rafael, não sei se você conhece o Rafael, que trabalha no Locomotive atualmente, ele trabalha junto com o Guilherme mais, e ele falou para mim que não existe essa especialização em fisioterapia. Então não tinha, né? Então foi uma dificuldade muito grande até para as pessoas poderem entender, porque eu me lembro de um episódio que eu estava trabalhando com o Daniel no campo e o Gazef viu e perguntou o que eu estava fazendo no campo, por que eu estava no campo com o Daniel. E o Paulo Paixão, que estava com ele, junto com o Max, né, falou assim, não, o fisioterapeuta no Brasil, ele atua dentro da sala e no campo, na sala de musculação, né, no campo, na piscina, e no campo ele faz todo esse trabalho de retorno. Então é ele que vai trabalhar o gesto esportivo, ele que vai trabalhar todas as funções e depois me entregar, né? E ele ficou meio espantado, porque ele não sabia, né? Ele achou que o fisioterapeuta era como um médico, ia lá aplicar alguma coisa, dar um medicamento e voltar. O Rafael me disse que aqui, né, inclusive, até hoje tem muita técnica, e quando ele chegou, que o fisioterapeuta é o cara que faz muita massagem, né? Teoricamente, o médico ali que cuida disso, massagem. Então, talvez eles venham como um médico e não como um profissional tão amplo, né? E para você ver, eu fui o primeiro fisioterapeuta a atuar no futebol russo. Caramba! Clube.
né? Clube de futebol, eu fui o primeiro. Já existia um Isso, outro brasileiro que trabalhava isso no em futebol. 2007. Isso em Ah, 2007. Isso em 2007. Não é que estamos falando de 90. não, 2007, né? Aí começou os outros clubes, né? Por exemplo, assim, para mim, eu tive outro episódio também que foi bem marcante, que foi em 2009, o Alex, que jogava no Spartak, que era brasileiro, e eu tinha trabalhado com ele no Inter. E ele me convidou para ir para o Spartak. Queria que eu fosse para o Spartak, porque eles não tinham. Eles tinham um profissional que não era fisioterapeuta, né? Era um massagista, um outro era um profissional de educação física, mas não fisioterapeuta. E aí ele me convidou. E eu disse, pá, Alex, te agradeço muito pela oportunidade e tudo, mas eu não vou aceitar. Porque quem me abriu as portas foi o CSKA, né? Eu tenho contrato e eu tenho admiração, a confiança do clube e isso eu não vou quebrar, E né? rival ainda, né? E rival Não é que ferrenho. estava indo para um outro time, estava indo para o principal rival. Exatamente, né? Então, se a gente for hoje transferir aqui para Inter e Grêmio, né? Ou Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Então, É, diferente, né? Se você fosse russo, já morasse, mas não, era um estrangeiro que o clube estava depositando as fichas, né? Não é uma troca tão simples, porque imagino que deve ter troca normal, às vezes até de profissionais entre Inter e Grêmio, em algum momento da vida pode passar. Acho que até o próprio, não sei até se Paulo Paixão passou pelos dois aí, mas deve ter tido profissionais que passaram pelos dois clubes em algum momento da vida. Então, mas como um estrangeiro é difícil, né? mas não é essa troca direta. Sair do Inter, Exato. ao contrário, eu saí do CSKA e direto do Spartak. Então eu agradeci, né? Agradeci e indiquei o nome de um outro brasileiro que trabalhava no futsal na Rússia, que era o Tony, que ele morou muitos anos aí, casou com uma russa, hoje voltou para o Brasil já. E começamos aí, tá, e na hora de renovar com o Só clube, rapidinho, antes de terminar, dar um abraço aí pro José Marcelo. José Marcelo, ele é preparador físico do time de futebol de salão do KPRF, do Partido Comunista aqui de futsal da Rússia. ó, legal, um abraço para ele. Ele é um dos poucos preparadores físicos no futsal, então ele sempre acompanha, ele gosta muito de acompanhar essas conversas, que ele também tenta no futsal impor a visão um pouco brasileira e mudar a cultura. Então é muito do que a gente estava falando, né? Você foi um pioneiro, primeiro fisioterapeuta que ajudou a mudar essa cultura na Rússia, né? Você tem essa grande feito no seu currículo, né? Com certeza. E outros que realmente me ajudaram muito foram os próprios jogadores de futsal da época, né? Até o Kaká, que hoje é treinador. Cirilo chegou a ter contato, Gustavo, não sei se chegou também a ter, que é aí do Sul também. Todos eles. Todos eles. E o Kaká sempre foi um cara que sempre, sabe, me procurou, sempre me pediu ajuda. Inclusive, uns anos atrás, o Kaká até me ligou pedindo para mim ir para a Rússia para atender alguns jogadores dele. Na época ele estava na Rússia. Hoje eu acho que ele está no Uzbequistão, eu acho, não sei. Cazaquistão, Kairat, eu acho. É. E aí eu indiquei o nome de um outro colega, o César Abes, que trabalhou comigo aqui em Porto Alegre, e ele foi para atender os jogadores aí com o Kaká, né? Então a gente sempre procura ajudar esses colegas também e ajudar os amigos, né? E o Kaká estava numa dificuldade porque ele tinha um final de um campeonato aí e ele queria ser campeão. Hoje o Kaká é ídolo aí, né? Tanto como treinador. Mas pode falar. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Se tinha muita diferença, porque você sai do Brasil, um país tropical, chega na Rússia, onde o inverno é muito forte. Isso alterou alguma coisa a sua maneira de trabalhar? O tratamento que era feito com os jogadores era mais difícil? Você encontrava mais lesões? O frio mudou alguma coisa na sua maneira de trabalhar? Não. Não, porque o que acontece? Desde que a gente chegou aí, como eu já tinha trabalhado com o Paulo Paixão, né? Então eu já conhecia o método dele de trabalho e ele conhecia o meu, a gente se comunicava muito. Então nós fazíamos avaliações. No Inter vocês trabalharam? Sim, no Inter. Né? E
Então, nós fazíamos essas variações com esses atletas, nós começamos a mudar a filosofia de trabalho deles. Porque antes eles não tinham a parte física, eles tinham musculação e trabalho de campo, basicamente. Porque também o Paulo Paixão foi o primeiro preparador físico né, profissional a trabalhar no clube. Você trabalhou com ele no Inter aí no Brasil? Ou não? No Inter. No Inter. Então, a gente, através dessas avaliações, através dessas conversas, nós introduzimos algumas coisas. Por exemplo, o CSKA foi o primeiro clube russo a trabalhar com GPS. Que hoje... Caramba. Todo mundo usa, né? Aquele aqui atrás. Assim. Na época não tinha o tipo capa pulta aqui atrás. Nós tínhamos só de pulso, né? De relógio, que eram os Garmin, e com a fita. E nós começamos a trabalhar. Então, quer dizer, nós começamos a monitorar os jogadores diariamente com isso. Todos os treinamentos, todos os trabalhos, a gente botava os GPS e a gente começou a ver quem estava sobrecarregado, quem não estava. Nós começamos, em 2008, a trabalhar com uma coleta de lactato, que não tinha aí também. Nós compramos, né? Foi uma indicação nossa, minha do Paixão para o clube. Então, nós começamos a trabalhar, fazer um trabalho preventivo. Perdão, é que ficou ruim a conexão. O que vocês compraram em 2008? O aparelho para teste de lactato. Ah, tá. Para saber a quantidade de lactato no grau do... Isso mede o cansaço, o desgaste, né? Isso. Para saber se tinha ou não desgaste ou não, tá? E a gente começou a... Então, a gente começou a diminuir. A nossa média de lesão muscular até a saída do Paulo Paixão era em torno de 8 ou 9 anos. Então, nós tínhamos uma lesão muito baixa. Antes pouco, né? Pouca. Por quê? Porque esses atletas, todos os atletas recebiam uma ficha onde tinha o trabalho que ele tinha que fazer ou antes ou pós-treino e ou em dia específico para cada um. Cada um tinha sua ficha individualizada, né? E esses atletas eram monitorados diariamente. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom nisso, né? Então... Um trabalho que teve referência, acho que para todos os clubes. O Marcelo está aqui vendo com a gente, até se ele puder comentar aí também com a gente na caixinha de comentários, se também essas técnicas continuam sendo aplicadas no futsal, porque também ele também tenta quebrar gelo aqui, mostrar para os russos, principalmente a cultura, quanto é importante não ter lesão. E até ele comenta comigo que muitas vezes não é... No começo podia não ser tão valorizado, mas aí começa a dar resultado, poucas lesões, o time começa a ganhar jogos, começa a fazer a diferença, né? E foi o que você falou, poucas lesões, uma época em que o CSKA sempre chegava, claro, tinha o talento dos jogadores, tudo, quem faz os gols, quem faz tudo são eles, mas sem esse trabalho por trás de base, de cuidar do médico, de cuidar de lesões, não teria isso, né? Então vocês foram pioneiros e acabaram abrindo portas. Não sei se você até hoje acompanha. Também hoje existem continua havendo muitos estrangeiros trabalhando nessa parte de preparação física, fisioterapeuta. Acho que a seleção russa, se eu não me engano, tem um fisioterapeuta que é argentino. Sérgio chama. Ó, Marcelo falou aqui, no futsal temos o controle de carga diário com o aplicativo de percepção de esforço. É esse modelo que eles usam. E o KPRF é um time que tem crescido muito aqui na Rússia. O trabalho lá do José Marcelo tem um papel muito importante nisso aí, né? E vocês tiverem, você falou, né, por exemplo, lesão muscular, vocês reduziram muito. E, tipo, quando tem... o frio é muito propício, né, para lesão muscular. Acho que é o que mais dá, né? Porque essa variante, né, de temperatura... tu sair, por exemplo, de Moscou, que estava uma temperatura, tu jogar numa outra cidade com uma temperatura mais baixa, a grama sintética, às vezes, mais pesada, mais carregada, ou a grama natural, já mais com barro. Né? Barro, lama, aquele lamaçal, né? Campos duros. Hoje em dia são uma beleza os campos aqui por causa da Copa. Mas você pega as imagens dos jogos antigos, é barro, é chuva, é lama, era muito complicado, né? Por isso, então, quer dizer, eu saí daí em 2012, os melhores campos ainda eram Luzhniki
O Rimk, Que era sintético, sim, o do Rimk, que era grama natural. caso do CSKA por um bom tempo, enquanto o É, estádio não estava pronto. e o Lokomotiv, que era grama sintética, né? Não era natural na época. Natural. Bom, ainda é natural. Não sei se É mudou antes, mas é natural ainda. Mas aqui pertinho de casa, é natural lá. uma mistura entre natural e sintético. Sintético. É, como é o Luznik. O Luznik na Copa foi assim, acho que foi 95% natural, 5% aqueles fios sintéticos. É. E depois o estádio, que era um estádio muito bom, que era o do Zenit, né? Que agora mudou, e o do Rubin Kazan, que era muito bom. Estádio Inclusive, central, do lado do Kremlin ali, que você via a mesquita. qual? O estádio, bem no centro da cidade, dava para ver a mesquita lá, era esse estádio, né? Isso, lá E em aí depois cima. ele. É, Exato. isso. E aí o outro estádio que já no final, né, que um estádio assim que eu achei muito bonito e uma grama perfeita foi da Chechênia ali, Ahmad Grozny, que era Terek na época. o Terek, isso aí. Então, claro, que aí depois que veio outros, né, do próprio Krasnodar, que mudou bastante, com um campo perfeito, Sim. que eu já não conheci, né? Hoje E, todos os estádios. Hoje aqui, a maioria dos estádios nem de longe lembram aqueles ali. Acho que hoje em dia, acho que o que tem o pior gramado, se eu não me engano, que é sintético, às vezes fica bem ruim, é o do Ufá. Mas o resto, todos excelentes gramados, né? Porque são praticamente se joga o campeonato, se joga em todos os estádios de Copa. Os únicos times que não jogam em estádio de Copa são. Bom, eu não vou falar, por exemplo, o estádio do CSKA poderia ser um estádio de Copa, não foi, mas eu digo assim, que não é um estádio novo com gramado, é o Ufá, o Oremburgo, que joga num campo muito acanhado, e só. O resto é tudo estádio novo ou estádio de Copa. não, mudou muito. Mandar um E, abraço aí pro Eduardo, que tá saindo, agradecer pela presença aí na live. Muito obrigado, acompanhando esse papo aqui um pouco sobre preparação física e tudo isso mais no futebol. Agradeço pela atenção a ele. não, Mas então, como a gente estava falando, né? Antigamente acho que era muito mais complicado, né? não, mas foi uma experiência muito grande poder ter trabalhado com o Zico, com o Edu aí, foi uma época magnífica, ganhamos, mesmo com a curta passagem do Zico, nós ganhamos 2 títulos, né? Em 9 Aham. meses. Então, foi muito bom, acho que agregou sim, né? E eu acho que mudou. O CSKA de 2008 para frente mudou muito, mudou de, de patamar, que é a palavra do momento, né? Ele cresceu em tudo, em termos de estrutura, em termos de estádio, em termos de noção, né? E, e depois que saiu do CSKA, você nunca mais teve a oportunidade de voltar a Moscou? Tem desejo de vir, conhecer o novo estádio? Eu falei com o Daniel, ele falou que quer, o Dudu Cearense também quer. Você tem esse desejo? Você esteve aqui em alguma outra oportunidade? Não fui. Eu tive oportunidades de sair do Brasil, propostas, né, para ir para outros clubes, mas não fechou, tá? Tive um contato aí da Rússia, mas não deu certo, até porque não fechou com a comissão na época, tá? Depois que eu saí daí. Mas eu vou voltar a Moscou, sim. Isso já está acertado. Uh, já até planejado, daqui a 5 anos eu vou voltar porque eu quero que meus filhos conheçam, né, o país onde eu vivi. Mas quer voltar para trabalhar ou para passear? Não, eu vou para passear. Ah, bom. Eu quero para passear, daqui a 5 anos. Eu quero que eles conheçam a cidade onde o pai deles morou aí durante um tempo. Eles são novos ainda? O mais novo tem 5 anos. Quando ele fizer 10, Ah, ele... então precisa esperar mais um pouquinho ainda. Para Não, lembrar, né? Para ter boas memórias, né? sim, exatamente. Então já está certo, daqui a 5 anos a gente vai. E eu quero ir visitar o centro de treinamento com eles, quero visitar o estádio, visitar as pessoas, amigos que eu deixei aí, né?
Espero que Aham. todos estejam por aí. E até a pergunta que eu sempre faço para os jogadores que têm passado aqui pela Rússia, que estão aqui, o que você gostava de fazer em Moscou? Quais eram seus lugares favoritos? O que você gostava nas poucas horas vagas? Porque, como você mesmo disse, você impôs o regime de trabalho também ao fim de semana, mudando essa cultura. Mas quando vocês tinham tempo livre, o que vocês gostavam de. O que você gostava de fazer? Você já estava com, não sei se veio sozinho, se veio com esposa para cá, como que era a sua rotina e o que você mais gostava aqui em Moscou? Eu fui sozinho, minha esposa ficou no Brasil, né? Ela ia com frequência para ir, mas eu gostava de sair com os amigos. Eu fiz três grandes amigas, né? Uma delas está aqui, que é a Mariana, ela está conosco aí, um pouquinho ela se manifesta, que me ajudou muito. Elas estudavam, faziam ali na Universidade dos Povos, elas faziam relações internacionais. Ó, aí apareceu, ó. Uhum. Aí, então era a Luísa e mais a Ana. E fora as amigas russas que a gente acabou fazendo, porque elas moravam. Privet. Ela, elas moravam ali na universidade, naqueles prédios ali. Então a gente Sim. acabou com outras amigas russas também ali. E tempo de folga, ou eu estava com elas ali, a gente estava nos bares ali conversando, ou elas estavam lá em casa, ou a gente saía para jantar. Era assim, ou saía para passear também, quando dava. A gente aproveitou bastante, assim, a gente tinha uma relação Tinha algum muito. lugar favorito? Olha, cara, eu assim, ó, Oh, gostava. mandar um abraço só rapidinho, quem entrou aqui na nossa live, o Ravanelli, jogador que está lá no Armate agora, passou aí começou na Ponte Preta aí no Brasil, tá aqui, acho que se não me engano, há 2 anos e meio, 3 quase já, o Ravanelli tá Olha, prestigiando a gente aí. um abraço. E, cara, lugares assim tinha vários. Eu gostava dos parques, do Gorky, né? Gork, Parque. exato, aham. Ia lá na Praça Vermelha. Geralmente ficava sempre ali perto de casa mesmo. Eu morava ali na Ostravichanova, até hoje eu Uhum. lembro, e perto da universidade, e a gente ficava por ali, nos cafés. Eu gostava muito de um sushi ali que tinha ali perto de casa, ali, então, Sushi Mori, né, Mariana? Mariana lembra bem, porque às vezes às vezes chegava tarde em casa, né? Tem dias que eu chegava mais cedo, e como a gente não tinha muita folga, né? A gente aproveitava um pouquinho mais na época do verão, que aí escurecia mais cedo, eu chegava cedo em Claro, casa, aí a mais gente saía. tarde, na verdade. Escureceu mais tarde. Escurecia mais tarde. E, então, no inverno era 3 horas da tarde, 3h30, 4 horas, estava escuro. Aí não tinha o que fazer, né? E com Não. frio também. Mas era para passear, o Parque da Vitória, conhecendo pontos turísticos, biblioteca, Claro, Arbache. A museu. gente ia para esses lados, assim, né? E pergunta também importante que eu sempre faço aos meus convidados: culinária russa. Que Olha, gostava? Gostava do borscht, daquela sopa? tomei Porque uma o vez. borscht, porque o borscht ou gostam ou odeiam. Eu já sou do Team Borscht. Eu, por mim, posso tomar todo dia. Não, eu vou dizer uma coisa, eu já ia no Xaxili, tá? Aham. Já ia pro Xaxili, tá? Ou se não, a Caesar salad, sushi, não era muita comida russa, não. Eu não gosto de Não comer era muito muito fã. cara. É? Não, sou fanático pelo borscht. É? Opa, borscht direto a Na, gente fo- toma aqui. na foca o que era direto era a piva, viu? O Daniel também falou que gostava de uma piva báltica, Báltica falou que 7. gostava. Exatamente, ele gostava bastante. E atualmente, Túlio, você faz consultoria para algum time? O que você faz atualmente? Assim, você Não, eu tenho. já deixou o Tenho futebol assim? e atendo bastante atleta de futebol, de tênis, bastante atleta de luta, né? Mas estou sempre envolvido no esporte, convivendo com jogadores de futebol, dando assessoria mesmo, às vezes até via internet para alguns atletas que eu já tratei, que estão fora do país.
Ainda mais agora, nessa época, a internet está em moda. É, e as oportunidades que surgem para mim ir tratar atletas fora do Brasil, às vezes por questões de trabalho dentro da minha clínica, eu não vou, eu sempre indico colegas para ir. Já teve colegas que foram para a China, né? Tem outros colegas que já foram para outros países aí, então, dentro do possível, eu tento ajudar e por os meus filhos serem pequenos ainda, eu prefiro ficar mais em casa, né? Para mim, sair Uhum. tem que ser uma proposta boa que eu possa levar toda a família. Porque sair sem família E não vai mais. não dá. E qual que foi o momento mais marcante aqui no CSKA para você? Em Olha, termos de resultado, ou em termos de título, ou em termos. Vamos ver, de termos futebolísticos. tá, Você mais. para mim, o que mais marcou foi a passagem do CSKA para as oitavas, das Quartas de oitavas final? para as quartas de finais contra a Inter de Milão. Que, para mim, o clube nunca tinha chegado lá, né? Não. Não, até hoje é o último. Nesse modelo de Champions agora, é o único clube russo que chegou nas quartas de final foi o CSKA. O Spartak ali atrás chegou na semifinal, mas era quando a Champions estava mudando. Ainda não era com o nome oficial de Champions League, aquele era o antigo campeonato da Europa. É. Então, para mim, foi porque nesse jogo, principalmente no jogo contra a Inter, lá em Milão, nós tínhamos dois jogadores machucados, que era o Honda e o Mar Uhum. Gonzalez. Isso foi E 2010, 2011? 2010. Temporada 2009, 2010? 2009 e 2010. Isso. Uhum. E aí eu consegui botar os dois a jogar. O Mark Que e a o Inter foi Honda. campeã. A Inter foi campeã naquele ano. Então, Exatamente. nós perdemos 1-0 lá na Itália e eu acho que 2-1 em Moscou. Acho que não me lembro. Não, Foi os dois foram 1 a 0. Os dois foram 1 a 0. Os dois foram 1-0? Os dois foram 1 a 0. Uhum. Os dois foram 1 a 0. 1 a 0, 1 Para a mim, 0. Isso aí. para mim foi mais marcante pela passagem e pelo que o clube fez, né? Mas depois vem os títulos, né? Os títulos Supercopa e Copa da Rússia, que a gente ganhou, acho que eu ganhei uns 3 ou 4 aí, nem me lembro mais. Tem as medalhas Uhum. lá, não me lembro. Então, isso para mim foi importante e eu acho que para mim o fundamental de tudo isso foi a minha adaptação à Rússia. A Rússia, para mim, foi muito fácil me adaptar e principalmente ter implantado todo, né, essa nova filosofia de trabalho dentro do futebol russo, que eu dei entrevistas para jornais e TV aí, e hoje eu acho que quase todos os clubes têm fisioterapeutas aí. Eu acho Então, que para mim, futebol, pelo menos na primeira divisão, todos já têm uma estrutura mais consolidada. Acho que muito diferente da época que você veio, que não tinha nada, que era o começo do começo. Isso já final da década de 2000, né? Não, como eu volto a dizer, não era o momento que... E o Brasil, nessa época, estava muito à frente, né? O Brasil isso já era bem desenvolvido. não, o Brasil sempre foi referência em termos de medicina esportiva e fisioterapia esportiva. Hoje, nós temos grandes profissionais brasileiros trabalhando nos principais clubes do mundo. Então, nós exportamos, né? E não só exportamos, como somos solicitados a trabalhar com atletas fora do país. Então, por aí você pode ter uma noção qual é a capacidade que nós, brasileiros, e eu vou dizer assim, nem só brasileiros, tá? Eu acho que Sul-americanos. o sul-americano, os fisioterapeutas sul-americanos são diferenciados. Então, Eu acompanho muito, por exemplo, eu vejo muito que tem de fisioterapeuta, ou é sul-americano, essa parte de preparação física e fisioterapeuta sul-americano, e aqui também na Rússia tem muitos espanhóis que trabalham também. hoje tem bastante espanhol. Eu acho que até pela questão da proximidade, né? Moscou, eu acho que fica mais fácil para eles contratarem do que trazer sul-americano. Então, mas fico feliz. Eu acho que eu deixei um legado, né, no clube e eu acho que para nós foi muito importante isso. E eu não canso de dizer que para mim foi fundamental o apoio do médico, no caso o Nabi, né? Com quem eu conheci ele na base, hoje ele é o médico titular no CSKA, já trabalhava comigo. Ele foi um cara que sempre me apoiou, me ajudou e sempre estava perguntando, me consultando sobre as lesões, sobre como a gente poderia fazer.
e me deu o respaldo, né? Porque tu não consegue fazer um trabalho de reabilitação com um atleta se tu não tiver o respaldo do treinador e o respaldo do médico. E você que tá na rua, rapidamente você ganha confiança, né? por isso, mas assim, ó, você sabe que está na Rússia, você sabe que tudo aí é muito imediato. É tudo para ontem, né? Pela cultura deles, né? Então, tu tentar mudar, eu chegando estrangeiro, eu tentar mudar a cultura, não é a cultura. Eu quis mudar a filosofia de trabalho deles. Né? A mentalidade. Sim, a mentalidade deles, como teria que ser o trabalho. E eu consegui isso, mas eu tive o respaldo. Para mim, isso, a satisfação maior é isso, né? Tem o reconhecimento dos atletas, claro que é fundamental. Os atletas te procurarem, confiarem em ti, né? Eu trabalhei com os principais jogadores da seleção russa, Kemfiev, Berezuski, Alexei, Vassili, Zirkov, Zagoev. Eu tinha uma experiência fantástica com o Zagoev. Ele tinha uma lesão de pubis e eu consegui recuperar o Zagoev para voltar a jogar em 2 meses. E ele sofre muito com lesões, viu? Ele tem um histórico muito grande de lesões. Muito grande. Ultimamente, então, foi mais quase de um ano parado. Ele tem um histórico muito grande. Para te ver, eu peguei o Zagoev no início da carreira dele. E já tinha lesão. Já tinha uma lesão de pubis, que a gente foi descobrir um ano depois. Tá? E aí, em 2 meses trabalhando direto com ele, todo o período que eu fiquei, essa lesão dele foi em 2010. Tá? Até eu sair do clube, ele não teve uma lesão. Por quê? Porque era um jogador que, dentro daquela programação, nós fazíamos um trabalho separado com ele. Ele tinha, né, o treinador, que era o Slutsky. Então, o Slutsky já sabia que ele tinha que fazer esse trabalho e nos apoiava. Então, a gente conseguia fazer antes ou após os treinos um trabalho preventivo. Aqui no CSKA você trabalhou com o Gazaev, com o Slutsky, com o Zico, foram esses 3? E com o Juan Ramos. Mas o Juan Ramos ficou 40 dias aí. Aham. Os 3 principais foram esses que você passou mais tempo, né? Mais tempo. Hoje o Gazaev é deputado, o Slutsky estava na Holanda, voltou para o Rubin Kazan, e o Zico está no Japão. O Zico está de coordenador no Japão. Exato. E o Gazaev é deputado aqui na Duma, e o Slutsky estava no Vitesse, da Holanda, mas o Rubin Kazan está com um projeto de se reestruturar, voltar a tentar ganhar título, como foi numa época já, né? Ali na época, em 2008, 2009, 2010, que foram campeões, né? Se eu não me engano. Ou 2000. Bom, enfim, eles foram campeões. Acho que foi 8 e 9, eu acho. Exatamente. Que até ganharam o jogo do Barcelona na Champions League, lá dentro do Camp Nou. Então eles estão tentando reestruturar. Então, você trabalhou com grandes nomes, né? Você trabalhou com os principais nomes da história do futebol russo, assim, moderno, né? Mesmo. Sim. Você imaginar que, quando falamos de futebol russo mesmo, pós-União Soviética, não tem tantos anos assim, são 30 anos. Então, você trabalhou nessa época, com essa nata, com essa boa geração, que fez essa excelente campanha na Copa de 2018, você trabalhou com praticamente todo mundo. Bom, na época que estava o Zico aí, o Zico lançou o Jorge, lateral. Né? Genikov, né? Genikov, 17 anos. Lançou ele, quer dizer, eu peguei praticamente toda essa nova geração aí que está do CSKA, eu peguei. Né? Então, foi fantástico. Nossa live ela vai ser cortada aqui. Eu só vou abrir, a gente fala mais um pouquinho e aí a gente já encerra, porque eu vou ter que cortar, senão ela vai cortar a gente. Só um minutinho. Tá bom, valeu.